Oi, gurias e guris! Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês muito diferente, que eu tô super empolgada e muito feliz em fazer parte desse movimento Eu Respeito Minha Raiz. Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Alguns já sabem parte dessa história, mas ninguém sabe a história completa e verídica. Então hoje eu vim abrir o livro com vocês da minha vida e contar um pouquinho das minhas raízes e de como tudo começou. E eu espero muito que vocês gostem. Pra quem não sabe, gente, eu tenho 29 anos e fazem 5 anos que eu trabalho com o YouTube, como maquiadora, influenciadora digital. Ou seja, eu ingressei nessa carreira aí um pouquinho madura já, né? Não fui como uma grande parte das meninas que já começaram aí com 16, 17 anos. E antes de eu trabalhar com isso, a minha vida era totalmente diferente. Eu jamais um dia sonhei que eu trabalharia com o que eu trabalho hoje. Eu saí de casa com 20 anos pra estudar. Eu fui contemplada com uma bolsa. Na época, os meus pais não tinham condições financeiras de bancar uma faculdade pra mim. Então eu comecei a faculdade já com 20 anos, quando eu consegui uma bolsa. Só que pra isso eu tive que sair de casa e morar bem longe da minha família. Eu fui morar em Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, e a minha família morava em São Leopoldo na época. E quando eu fui contemplada com essa bolsa, eu lembro como se fosse hoje que eu fiquei com medo absurdo de sair de casa. Eu fiquei com muito receio. Eu sempre fui muito independente desde pequenininha. Minha mãe fala que eu sempre fui muito independente. Mas quando chega a hora de tu sair da casa, do conforto dos teus pais, assim, do aconchego da família, dá aquele... E agora? Apesar do medo, enfim, a insegurança, eu nunca deixei isso interromper um desejo, uma vontade que eu tinha. E isso eu herdei muito da minha mãe, porque minha mãe sempre me incentivou muito. Então eu fui embora da casa dos meus pais, fui morar em Santa Rosa pra cursar contábeis. E foi aí que eu comecei a aprender a me virar sozinha. E essa parte eu aprendi muito com meu pai. O meu pai, ele sempre foi muito apoiador e também muito rígido, mas rígido de uma maneira boa. Exemplo, eu trabalhei desde cedo, sempre trabalhei desde os meus 14, 15 anos. E às vezes eu não conseguia organizar as minhas finanças e faltava um dinheirinho pra fazer alguma coisa, eu chegava, pai, me empresta 50 pila. Que no Rio a gente fala pila. E ele não me emprestava. Ele dizia, não, tu tá trabalhando, tu tem que aprender a usar o teu dinheiro. Então, desde cedo, assim, eu já tive contato com isso. E isso é muito, assim, do meu pai, enfim. Então eu comecei a me virar sozinha e tal, achei um emprego dos meus sonhos, que era trabalhar numa instituição financeira, fui trabalhar lá, enfim. E em 2012, eu tive uma notícia que me arrasou na época. Eu descobri que o meu namorado estava me traindo. E isso acabou comigo. Eu lembro, assim, que eu fiquei sem chão. Porque eu tava super longe da minha família, eu tava a mais de 1000 quilômetros de distância da minha família. Na época eles já estavam morando em Santa Catarina, eu tava aqui no Rio Grande do Sul. E foi a partir dessa traição que eu senti uma necessidade imensa de cuidar de mim. Que eu era vaidosa, mas eu era, tipo assim, pra mim qualquer coisa tava bom, sabe? Eu não era muito de me estressar com maquiagem, com me arrumar, eu era super, né, na boa, assim, digamos assim. E ali eu senti uma necessidade gigantesca de me reerguer e eu me encontrei na maquiagem. Gente, foi um negócio absurdo pra mim, assim, porque eu não tinha uma internet boa, e eu fui atrás de uma internet boa, e foi recém ali que eu descobri a Camila Coelho. Meu Deus do céu, a Camila Coelho. E eu comecei a devorar canais no YouTube, assistir Alice Salazar, Camila Coelho, e daí eu comecei a juntar dinheiro pra comprar meu primeiro kit de maquiagem. Eu lembro que eu gastei R$200, na época R$200, assim, pra mim era uma fortuna. E eu comprei. E o meu hobby se tornou me maquiar. Eu lembro claramente que teve um sábado que eu fiquei 7 horas na frente do espelho, gente, fazendo e tirando maquiagem pra testar. E eu fui me apaixonando por maquiagem de um jeito, e aquilo foi me resgatando, foi me reerguendo de uma maneira que eu não consigo explicar pra vocês. Foi, assim, muito surreal, muito doido. Foi o maior marco da minha vida, foi um dos momentos que eu mais sofri na minha vida, gente, sério. Pra mim, aquela traição foi horrível. Eu já tava com ele há quase 5 anos, então quando eu descobri foi um choque, me rasgou por dentro. E foi a partir disso que eu me encontrei na maquiagem. Então hoje eu mandaria um buquê de flores para essa criatura. Sério, mesmo. E eu vou contar uma parte da história que quase ninguém sabe agora, gente. Eu nunca tive coragem de contar pra vocês porque eu tinha muito medo de sofrer preconceito, mas a ideia aqui é falar a verdade, então vamos falar a verdade. Mesmo após essa traição, eu perdoei. Depois de umas 2, 3 semanas, eu perdoei ele e reatamos. E eu acho que muito essa questão de eu ter perdoado veio dos ensinamentos que eu tive
em casa, porque os meus pais sempre me ensinaram muito alguns ditados. Nunca faça aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Perdoe para ser perdoado. Várias coisas que eu fui aprendendo na minha infância e que eu trago até hoje comigo. Então eu resolvi perdoar. Eu pensei, eu vou perdoar, né? Apesar da mágoa que fica, é muito difícil, gente, essa questão de perdão real e verdadeiro, mas eu tentei. E aí reatei o relacionamento e a minha paixão por maquiagem só aumentava. Eu realmente me encontrei, me resgatei ali. E aí eu resolvi arrumar um cantinho no meu apartamento pra atender nos finais de semana. Então durante a semana eu estudava e trabalhava no banco. E nos finais de semana eu atendia amigas, indicação de amiga que indicou amiga, outra amiga, e fui começando a atender, passava o sábado atendendo. E meses depois, meu chão se abriu novamente. Eu fui demitida do meu emprego. E aí eu fiquei... O que eu vou fazer agora? Não demorou muito pra eu entender que o que eu tinha que fazer era realmente me dedicar ao que eu amava, que era maquiagem. Então eu continuei cursando contabilidade e aí sim eu me dediquei a fundo no que eu queria. Criei o canal no YouTube, abri a página do Facebook e comecei a investir nisso, que era isso que eu queria, era isso que eu gostava, isso me satisfazia, me deixava feliz. Meses depois, eu e o meu ex-namorado nos mudamos pra Santa Catarina pra ficar perto dos meus pais. Eu fiquei com ele, a gente pós-traição, quase 1 ano e meio, mais ou menos. Mas nunca mais foi a mesma coisa, porque apesar de eu ter perdoado, eu não conseguia confiar novamente. E relacionamento sem confiança a gente sabe que não é uma coisa que dá certo. E aí eu resolvi em 2014 romper o meu relacionamento com ele. E a minha família tava toda querendo vir morar aqui pra Guaporé pra ficar perto da minha irmã, então eu me mudei pra cá. E foi quando eu me mudei aqui pra Guaporé que as coisas começaram a deslanchar na minha vida. Eu abri meu primeiro ateliê de maquiagem, que foi um sonho na minha vida. Logo depois eu consegui abrir a lojinha Bruna Marines Shop, que vocês veem aqui semanalmente aqui do canal. Foram várias conquistas que foram acontecendo. Tudo isso eu coloco como ponto inicial a partir daquele momento em que eu achei que pra mim tava tudo desmoronando e na verdade tava tudo surgindo na minha vida. Eu agradeço hoje, tipo, eu sei que parece bizarro falar isso, porque eu não tenho certeza se eu iria um dia me apaixonar por maquiagem desse jeito que eu me apaixonei se não fosse esse trauma, né? Então, pra toda coisa ruim que acontece na minha vida, eu sempre tento pensar que mais pra frente eu vou entender o motivo. Se não for pra trazer uma coisa muito boa, como foi o que aconteceu nessa área, né, de eu me reencontrar com um trabalho que eu nunca imaginei, que eu sou extremamente apaixonada hoje, vai ser pelo menos pra eu aprender, vai pelo menos me trazer aprendizado. E isso foi outra coisa que eu aprendi muito com a minha família, assim. E a vida se encarregou de me mostrar que realmente os meus pais estavam certos. Claro que aconteceram várias outras coisas no decorrer desses 5 anos, mas eu queria muito poder contar esse iniciozinho pra vocês, que foi um início muito doido, conturbado, e que eu sou imensamente grata hoje, porque muitas vezes a gente se decepciona, se desanima, acha que nada tem solução, acha que é o fim do mundo, e na verdade, se tu tiver saúde e força de vontade, tu consegue as coisas, tu consegue encontrar o teu caminho, tu consegue conquistar os teus objetivos. Então essa é a ideia, de contar essa história pra vocês, e eu quero muito, de alguma forma, poder inspirar vocês hoje com essa história, que sinceramente hoje eu dou muita risada e na época eu ficava tipo em lágrimas toda vez que eu lembrava do que tinha acontecido. E o contexto disso, gente, é acredite que as coisas possam acontecer, acreditem que o que é de você está guardado, como diz minha mãe. E eu quero aproveitar e agradecer o convite da Head & Shoulders pra trazer esse vídeo pra vocês, gente, pra trazer um pouquinho de inspiração. Eles estão convidando várias influenciadoras pra contar as histórias, pra contar as raízes, e eu convido vocês a contarem também, então comenta aqui embaixo, me conta um pouquinho da tua história. E falando um pouquinho agora sobre cabelo, sobre raiz, né, a importância da nossa raiz do cabelo, gente, a Head & Shoulders fez um lançamento incrível, gente, que é Detox da Raiz. Sério, vocês não estão entendendo. E eu fiquei muito maravilhada, gente, com esse shampoo aqui, Detox da Raiz, porque a raiz do nosso cabelo é a base para tudo. É a partir da raiz que o cabelo vai crescer forte e saudável. E o shampoo Detox da Raiz vem justamente para auxiliar nessa questão. Ele vai ajudar a desintoxicar o couro cabeludo, a raiz do teu cabelo, para o teu cabelo crescer mais forte, mais saudável. Assim como a gente precisa, por exemplo, ter cuidados diários com a cutis, pra pele ficar bonita e saudável, a mesma coisa precisa ser feita no couro cabeludo, na raiz. A gente precisa cuidar, ter esse cuidado diário com o cabelo para ele crescer forte, saudável. E essa desintoxicação que é feita pelo shampoo, gente, não se preocupa porque não vai agredir teu cabelo. É uma desintoxicação suave, a espuma cremosinha não vai ressecar e danificar teu cabelo, vai deixar o teu cabelo inclusive hidratado, soltinho, macio. E além de tudo isso, gente, sério, ele dá uma refrescância muito gostosa no couro cabeludo durante o banho, assim. O modo de uso, vocês já devem saber, né, mas não custa reforçar. Eu tenho o costume
costume de dar sempre 2 lavadinhas no couro cabeludo pra ficar com a raiz realmente bem limpinha. E eu gostei muito, gente, de na primeira aplicação deixar agindo 2 minutinhos pela sensação de refrescância maravilhosa que ele dá. Me conta aqui embaixo se vocês já usaram esse shampoo da Head & Shoulders e o que vocês acharam. E também não deixa de contar um pouquinho da tua história pra mim. Então é isso, meus amores. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Woke up from a whisper, collared shirt down.